Olá, eu sou Sidney Santos, eu e o Gabriel, sou casado com o Gabriel, nós casamos em maio de 2022 e a partir do nosso casamento a gente já vinha conversando sobre a questão de querer adotar e procuramos saber os documentos e tudo, demos entrada no ano passado e 8 meses depois o processo começou a andar. A gente já passou pela psicóloga e tivemos uma aprovação da psicóloga para dar continuidade no processo da adoção e ficou faltando a assistente social, passar pela assistente social para ela liberar e a gente fazer o curso e também esperar o juiz da habilitação para entrar na fila, né? Aguardar o chamado da adoção ou ir também ir para a busca ativa. Nós viajamos para cá, eu tô na Argentina agora em junho eu tô na Argentina, a gente veio ver os pais do Gabriel e resolver uma questão do nosso casamento, que meu nome ele foi trocado. Meu nome é Sidney Barbosa dos Santos Júnior e na certidão de nascimento, por conta de identificação de sobrenome, que o Júnior não é um sobrenome, o meu Júnior passou para o começo, então ficou Sidney Júnior Barbosa dos Santos. E a gente está querendo validar a certidão de casamento no Brasil, e se eu validar eu vou ter que mudar meu nome, minha documentação do Brasil. Então a gente veio para poder acertar isso também e passar o dia dos pais com o pai do Gabriel, e eram as férias dele, a gente poder rever a família dele aqui também. Mas a gente viajou na segunda-feira e na sexta-feira a gente teve um agendamento com a assistente social. E então eu tô aqui para poder falar sobre essa entrevista com a assistente social. Antes eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal, para você curtir, para você compartilhar e comentar se você já passou pela parte da assistente social, se você tem vontade de adotar, se você está nesse processo de adoção ou se você está pensando em adotar e está aqui nesse vídeo para poder obter informação. E eu vou te falar como foi a entrevista com a assistente social. Bom, foi numa terça-feira que eu recebi a ligação e ela já agendou a entrevista para sexta-feira, né? Com a possibilidade de ser sexta-feira. E como eu ia viajar na segunda-feira e a gente vai ficar um mês fora, então foi o tempo certinho para a gente poder passar pela entrevista. E aí nós chegamos lá. Eu teve um problema no horário, que eu entendi que era 1h da tarde e na verdade eram 2 horas, porque 1h da tarde ela estaria na hora do almoço. Nós chegamos lá umas 15 para 1 e ela estava na hora do almoço, a gente saiu para almoçar, nós voltamos e chegamos no tempinho certo para poder participar da reunião, da entrevista. Bom, o que consiste a entrevista com o assistente social? Então, o que consiste na entrevista com o assistente social? A entrevista com o assistente social é para ela poder verificar as condições sociais que você tem para poder, ou né, se for o caso de pai solo ou mãe solo, ou vocês, no caso de casais, as condições sociais, socioeconômicas que vocês têm para poder adotar. O que eu verifiquei é que não existe a necessidade de cada filho ter um quarto ou de ter um quarto realmente separado para ter um filho. Na verdade, pelo menos na minha comarca, que é a comarca de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, ela verifica se você tem a condição socioemocional, afetiva para adotar. Então ela faz basicamente no começo ela faz quase as mesmas perguntas que a psicóloga fez, sem adentrar no campo emocional, mas de como a gente se conheceu, se a gente mora de casa alugada ou casa fixa, quanto tempo cada um já pensava em adotar, como foi a conversa com o casal para chegar nesse processo da adoção, se a gente tem uma rede de apoio caso a gente precise de ajuda, né? Como no caso da gente, a gente não tem o cuidado, né? Não tinha um histórico de já ter filhos, cuidando de filhos, quem poderia estar junto com a gente para poder ajudar,
o que a gente pensa sobre a adoção, qual é o nosso perfil, qual a idade, sobre a questão de cor, sobre a questão de raça, sobre a questão de sexo, porque ela vai verificar o perfil e implementar o perfil dentro do site da busca. Então é necessário fechar, né, e discutir realmente sobre isso, se o casal está de acordo, se o casal se não tem uma discussão ali, se um quer mais do que o outro, para poder fechar e levar o processo adiante. E nisso a gente fez essa entrevista, que foi na sexta-feira. Foi uma entrevista muito tranquila, a assistente social muito calma, explicando as coisas pra gente. A gente também tirou algumas dúvidas que a gente tinha sobre o processo de adoção, do pós, né? O que aconteceria, quais seriam os próximos passos que deveriam acontecer. E aí ela falou que se, caso sendo a gente passando pela a entrevista com ela, depois do laudo, se houvesse uma necessidade de ter uma segunda entrevista, se tivesse necessidade de fazer alguma coisa, nesse laudo seria colocado. E aí a gente passando, sendo aprovado por essa fase, a gente teria que fazer um curso, que nesse caso, na comarca é um curso de um dia, por algumas horas, ou tem um grupo de apoio que também dá esse curso, que são, se eu não me engano, 4 vezes, que seria uma vez por semana, que totalizaria em um mês. Com isso, a gente passando por esse curso, seria só aguardar a questão do juiz liberar a habilitação, né? E para aí, depois disso, a gente entrar no Cadastro Nacional de Adoção como pretendentes dentro do perfil e esperar aparecer uma criança. Te juro que quando a gente saiu da entrevista com a assistente social, a gente saiu muito confiante da conversa que a gente tinha, até porque a gente foi muito sincero, a gente só falou verdades ali, a gente não inventou, a gente não combinou de dar resposta nenhuma, até porque a gente não sabia porque acompanhando alguns vídeos no YouTube, parece que algumas assistentes sociais ou psicólogas, elas fazem um encontro individual, primeiro chama um, depois chama o outro, e depois chama os dois para poder bater as informações. E no nosso foi com a gente junto. Então a gente saiu tranquilo. Se a assistente social precisasse de ter mais um encontro, se rejeitasse, a gente voltava para o processo inicial. Mas a gente saiu, fez a viagem tranquila. E aí, verificando o laudo, né, vendo lá no nosso processo, porque a gente recebe uma senha de acesso e com o número do processo a gente consegue acompanhar o andamento desse processo, né? E com isso, uns dias depois, a gente verificou que a assistente social já tinha colocado o laudo, aprovando ou não a gente. Confesso que eu fiquei muito nervoso para poder abrir esse arquivo. Na verdade, acho que meu nervosismo não deixava o arquivo ser aberto, que abria todos os outros arquivos, menos o laudo da assistente social. E aí, eu li todo o arquivo, o laudo foi bem extenso. Te confesso que durante a nossa conversa parecia que ela não estava anotando nada do que a gente estava falando, mas tudo que a gente falou constava no laudo. Todas as vírgulas, todos os respiros da gente, por mais que parecessem menos importantes do que a gente estava falando, constava ali no que a gente tinha conversado com ela. E assim, para nossa, não é nossa surpresa, que a gente já esperava isso, né? Porque a gente agiu com a máxima verdade dentro de tudo. Até nas dúvidas que a gente estava tirando, até nas opiniões, né? Porque ela perguntou, nosso perfil é de menino, de 4 a 10 anos. Ela perguntou por que não mais novo, por que não mais velho, por que não menina? E ela perguntou, menina? Eu falei assim, não. Ela, mas por que não menina? E a gente deu a nossa resposta. E com isso, no laudo da assistente social, ela disse que ela reconhecia que a gente estava apto e preparado para seguir no processo de adoção. Mais uma vez eu comecei a chorar, como o laudo da psicóloga, porque é um passo importante, né? É saber que está mais perto de chegar, que agora só falta fazer o curso e o juiz habilitar.
E com esses 2 laudos eu acho que é mais próximo, né? Mais verossímil de acontecer, mais perto da realidade. E a gente aguardar esse dia de fazer o curso, habilitar e o telefone tocar para dizer que nosso filho está vindo para a nossa vida. Bom, o que eu levo disso como experiência? É como se fosse uma gestação mesmo, sabe? Mas uma gestação sem prazo, né? Porque quando você tem uma gestação natural, uma gestação biológica, você sabe que vai chegar 9 meses e alguma coisinha, que essa criança vai nascer. E a gente não sabe quando que essa criança vai nascer. A gente não sabe quando essa criança vai aparecer, né? Quando a gente vai adotar e quando a gente vai ser adotado. Porque o perfil que a gente procura, que a gente busca, é um perfil onde a gente também vai ser adotado. A opinião da criança vai contar muito. Então, agora a gente tem conversado bastante. O que a gente conversava antes de qual seria o perfil da criança, agora a gente está conversando de como a gente deve ter o pensamento para agir quando essa criança vir, né? E as nossas buscas de informações, agora são pelos desafios que a gente deve enfrentar com a criança, ou não, né? E só que esse assunto para uma outra conversa de outro vídeo, que hoje esse daqui é sobre a assistente social. Mas a gente está muito mais esperançoso para esse processo, né? Que entre a psicóloga e a assistente social foi muito rápido. Foi menos de um mês. Então vamos ver o que vai acontecendo. A gente não está com ansiedade para isso acontecer logo, mas a gente também não quer que isso demore muito. E está entendendo e curtindo esse processo, né? Que é o tempo que a gente tem de amadurecer nossas ideias, de ver realmente o que a gente quer e como a gente vai agir. É claro que a gente não tem como dizer que com nossos filhos a gente vai agir dessa forma, porque é a mesma coisa de um pai e uma mãe, né? Porque uma coisa é a gestação, é curtir a barriga. Outra coisa é você ter ali a criança do lado, né? Ter a lida, porque a gente já vai pegar uma criança já desenvolvida, já com uma história, e não vai ser uma história boa, né? Porque quando a criança é retirada da família, ela vai sentir isso. Então o que a gente vai ter que estar preparado é para dar acolhimento, dar amor e ter a esperança de também ser adotado, né? Não olhar para a criança perfil e falar, eu quero essa criança, porque a criança precisa querer a gente também. Mas um grande beijo para vocês e sorte para todo mundo que está nesse processo, e para você que está começando nesse processo, ter paciência e amadurecimento é a chave do negócio, porque aí você vai com muito mais sabedoria, com muito mais amadurecimento do que uma romantização de uma adoção que não deve ser feita. Eu vejo bastante vídeos de muitos desafios e a gente está se preparando para isso. Grande beijo, tchau, tchau.